paz, irmãos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez esta noite. E nesta oportunidade, então, nós estudaremos de uma maneira sistemática essa questão do sábado, a lei e a graça. A relação dessas duas alianças, a antiga aliança, a nova aliança, e especificamente essa questão, a questão da guarda do sábado. Eu quero começar com a leitura deste versículo, que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo 27. Me permita lembrá-los novamente que todas essas apresentações que eu estou utilizando desde ontem à noite na abertura até a minha última fala, eu estou deixando com a igreja os irmãos que fizeram as inscrições e que deixaram o endereço de e-mail receberão essas apresentações para que vocês possam estudar melhor. São muitas referências bíblicas que aparecem nessas apresentações. Nós não estamos lendo quase nenhuma delas, estamos apenas passando pelos tópicos de uma forma introdutória. Então os irmãos terão oportunidade depois, mas procure fazer notas de algum comentário que estamos fazendo, registrando esses momentos, tá? Com certeza esse assunto ficará melhor resolvido dessa maneira. Nós estamos então com essa passagem de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que diz: E disse-lhes, Jesus dizendo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu estou dando preferência em usar esta citação bíblica para a nossa introdução, porque nela está bastante claro essa visão de Deus em relação ao homem, em relação ao sábado. É o sábado que está sujeito ao homem, não o homem ao sábado. Deus, na ordem da sua criação, e nós procuraremos entender essa questão do sábado ao longo da exposição, mais importante para Deus é o homem, mais importante para Deus é a vida humana do que um dia da semana, do que um dia institucional, no caso o dia do sábado. Então esse versículo já diz muito sobre as Escrituras, esse conceito, que nós apresentaremos. Uma outra coisa que eu devo adiantar aos irmãos, que essa questão do sábado nunca foi um problema para a história da igreja. Hoje pela tarde nós estudamos panoramicamente a questão da Trindade. A doutrina da Trindade foi tema de debate na história da igreja, e de tempos em tempos surge um movimento muito forte atacando a doutrina da Trindade. Isso sempre se repete, sempre se repetiu ao longo da história da igreja. Mas a doutrina da Trindade ficou resolvida no segundo século, até o segundo século ou terceiro século, a doutrina da Trindade já ficou resolvida do ponto de vista teológico. Então toda a história do cristianismo passou a fazer uma defesa ortodoxa da doutrina da Trindade. O sábado nunca foi uma dúvida para a história da igreja. Desde a igreja primitiva, os cristãos nunca se sentiram obrigados à guarda de um dia da semana ou o sétimo dia. Isso já nos diz muita coisa. Nós precisaremos, para concordar com o movimento sabatista, com os grupos sabatistas atuais, nós deveremos condenar basicamente 2000 anos da história do cristianismo que nunca observou o sábado como sendo um dia de descanso. Então, diante desse pano de fundo, diante dessa introdução que eu estou fazendo aos irmãos, nós lidamos basicamente com um ressurgimento do sábado agora no século XIX. O sábado volta a ser uma discussão ou passa a perturbar a ordem eclesiástica da igreja, agora no século XIX, basicamente com o surgimento da igreja adventista do sétimo dia. Tanto é verdade o que eu estou dizendo aos irmãos,
que é a única igreja, por assim dizer, denominação, por assim dizer, ou grupo religioso de expressão na história moderna que defende a guarda do sábado. Tirando os judeus, que obrigatoriamente guardam o sábado, nenhuma denominação importante no mundo tem a guarda do sábado como uma doutrina, como um preceito a ser observado pelo cristianismo. Então veja o que eu estou dizendo a vocês. Ao longo dos 2000 anos da história do cristianismo, o sábado nunca foi uma dúvida para os cristãos. Todos os cristãos do 1º, 2º, 3º, 8º, 12º século, do tempo do avivamento, com Wesley, com os reformadores, agora no tempo presente, o sábado nunca foi uma questão que a igreja achou importante discutir ou observar como uma doutrina. E hoje no presente, depois do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a principal organização sabatista no mundo, você vai encontrar, por exemplo, a Assembleia de Deus do Sétimo Dia, mas é um grupo inexpressivo, coisa de 2, 3, 5, 10 mil pessoas apenas. Você vai encontrar a Igreja Batista do Sétimo Dia, você vai encontrar a Igreja Congregacional do Sétimo Dia, mas são grupos inexpressíveis. Igrejas sabatistas com esse nome de outras denominações acabaram rompendo com as suas denominações históricas e ficaram restritas a uma cidade, ficaram restritas a um lugar, não crescendo, não se multiplicando. O único movimento sabatista na história moderna que cresceu, que se expandiu e que se tornou importante do ponto de vista teológico, do ponto de vista sociológico, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre outras doutrinas, doutrinas falsas que ensinam, entre outras heresias, está a questão do sábado como um ponto importante, um ponto fundamental. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não estamos estudando essa noite sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos estudando a questão do sábado e faremos então referência a algumas afirmações feitas por este movimento que acabam perturbando alguns irmãos. Veja os irmãos aí, Ellen Goldwhite, que é essa fundadora do Adventismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, surge no começo do século XIX, a partir de um movimento que esperava a volta de Jesus para o ano de 1843, surgiu por volta desse ano de 1800, 1850, surgiram vários movimentos adventistas. O termo adventista faz referência ao advento de Cristo, à volta de Jesus. E um personagem importante que surgiu nesse cenário foi Guilherme Miller, ou William Miller, que no ano de 1843 apregoava a volta de Jesus, ou apregoava a volta de Jesus para o ano de 1843. Era um pregador batista leigo, que acreditava piamente que aquelas semanas de Daniel, aquelas 2.300 tardes do capítulo 8 do profeta Daniel, se referiam a anos, e ele passou a fazer uma contagem de 2.300 tardes ou 2.300 anos a partir do retorno de Israel do cativeiro babilônico, e ele chegou na conta dele que Jesus voltaria em 1843. Muitas pessoas, milhares de pessoas aderiram ao movimento adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda não tinha surgido, estou falando do movimento adventista com William Miller. E Jesus não voltou, obviamente, senão nós não estaríamos aqui em 1843. Ele, admitindo a sua falha, ele diz que fez uma conta errada, e Jesus voltaria, na verdade, em 1844. 1844, Jesus não voltou, glória a Deus por isso que você está aqui novamente, né? E aí, Guilherme Miller, ele ficou decepcionado, houve uma frustração gigantesca, as pessoas procuraram até matá-lo nessa ocasião, ele fugiu, e há relatos históricos de que ele
se reconciliou com a Igreja Batista, ele voltou à sua antiga comunidade, se arrependeu das suas falhas, se arrependeu desse erro, né, de calcular a vinda de Jesus, que é um erro que as falsas religiões, que as seitas normalmente acabam cometendo, de marcar o retorno de Cristo. Bem, como um dos membros desse movimento adventista estava Ellen Gold White, que portanto, ela era discípula de Guilherme Miller, ela cria absolutamente naquela teoria de Guilherme Miller, e ela tentou reconstruir o movimento adventista, e aí ela marcou a volta de Jesus para mais diversos anos seguintes. Jesus não voltou, e ela tentou dar uma explicação com isso. Olha, Jesus não voltou, visivelmente, na verdade ele voltou, mas o céu é como o templo do Antigo Testamento, dividido em pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Na verdade, Jesus voltou, ele saiu do pátio e foi até o lugar santo, e ele está ali preparando o sacrifício, terminando de fazer a expiação pelos nossos pecados. Bem, ela tentou arrumar esse fiasco da volta de Jesus. Com isso, ela conseguiu convencer boa parte daquelas pessoas que tinham uma expectativa que Jesus realmente voltaria. Ela conseguiu enganar essas pessoas com essa teoria de que Jesus voltou no mundo espiritual, não visivelmente, que é a chamada doutrina do juízo investigativo, ensinado pela Igreja Adventista, que é uma doutrina que diz que Jesus está no lugar santo, completando a obra da redenção. Então, para o adventismo do sétimo dia, a obra da redenção não está concluída na ressurreição de Cristo, na cruz e na ressurreição. Jesus, no mundo espiritual, depois de ressuscitado, ele continua completando essa obra. Essa é a doutrina chamada doutrina do juízo investigativo. E entre tantas visões, e essa mulher foi tratada como profetisa do movimento adventista, ela é tratada até hoje como uma escritora sagrada. Os adventistas têm os escritos de Ellen White um nível de peso, de igualdade com as escrituras. Então, a Bíblia que você tem em mãos é a mesma Bíblia que tem o movimento adventista, a Igreja Adventista, mas os escritos de Ellen White passam a ter uma autoridade semelhante à autoridade das escrituras. E Ellen Gold White criou a doutrina do sábado. Ela recuperou algumas ideias místicas que havia na Idade Média sobre o sábado, e ela então passou a ensinar a doutrina da guarda do sábado como um pré-requisito para a salvação. E é a partir do movimento adventista então que nós temos toda essa confusão. Ela escreveu bastante sobre isso, era uma mulher que escrevia muitos ensinos, muitos documentos, muitos livros publicados, e os sucessores dela também, produzindo muita literatura, e acaba hoje tendo esse assunto para sermos discutido. Olha, uma declaração de Ellen White: santificar o sábado ou guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ellen White está dizendo aqui que a doutrina da guarda do sábado é fundamental para a salvação. Ninguém que não guarde o sábado pode ser salvo, isso de acordo com a teologia da Igreja Adventista do sétimo dia. Há uma outra citação aqui do pastor Batters, que é um dos precursores, né, da Ellen Gold White, que diz assim: foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado fostes na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão, e o anjo disse: esses são os que já guardaram o sábado e agora o abandonaram. Então ele teve uma visão, que ele viu uma multidão estava sendo castigada, uma multidão que estava sendo condenada por Deus, e ele perguntou: olha, por que essa multidão está sendo condenada? E aí o anjo disse para ele na visão: porque eram pessoas que guardavam o sábado e agora não guardam mais. Eu trouxe só essas duas citações, só para mostrar aos irmãos que essa é uma doutrina fundamental dentro do movimento adventista, ok? Agora, eu gostaria de expor para os irmãos, especificamente,
o que é o sábado do ponto de vista bíblico, Você pode acompanhar na tela essa leitura do capítulo 2, versículo 2 e 3 do livro de Gênesis. O assunto começa aqui. Como nós podemos resumir o assunto? Podemos resumir o assunto de duas maneiras. Biblicamente falando, o sábado na Bíblia tem dois conceitos. Primeiro, de um sábado institucional. Segundo, de um sábado legal. Há dois tipos de sábados na Bíblia. Há dois tipos de sabates na Bíblia. O sabate institucional e o sabate semanal ou sabate legal. Começa aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então começa aqui, nesse texto das Escrituras, não aparece a palavra sábado, ou sabat, o shabat no hebraico. Essa palavra ela vai aparecer apenas em Êxodo, capítulo 16, por ocasião do maná, que Deus mandava para o povo israelita, e posteriormente no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde há a promulgação da lei, Deus entregando a lei para Moisés. Nesse contexto aparece apenas Deus descansando no sétimo dia. Agora, nós não sabemos se esse dia que Deus descansa é o sábado semanal de hoje. O problema começa aí, porque se você quiser ensinar que esse dia que Deus descansou é o sábado semanal, você vai ter que provar que o dia da criação Deus começou a criar num domingo. E exatamente o domingo, como são nos dias atuais, eram dias corridos como aqueles dias da criação. E há uma polêmica em torno disso, porque nós não podemos provar que Deus começou, o primeiro dia da criação tenha sido um domingo, para que o segundo seja a segunda-feira, o terceiro a terça, o quarto a quarta, o quinto dia a quinta, o sexto dia a sexta, e portanto aí o dia do descanso de Deus, o sétimo dia, o sábado semanal. Não sei se os irmãos entenderam o que eu estou dizendo. Nós não podemos afirmar biblicamente, apenas biblicamente, que o dia do descanso de Deus foi um sábado semanal como nós temos hoje. Ou seja, nós não podemos nos apegar numa passagem como essa para dizer que nós temos que guardar o sábado semanal como os judeus guardam nos dias de hoje. O que nós entendemos aqui? Que Deus está criando uma regra geral, é o que nós estamos chamando de sábado institucional, em que Deus aqui está criando uma regra universal de que após um período de descanso, após um período de trabalho, todas as pessoas devem ter um tempo de descanso, um tempo de reflexão. Mas é nesse texto que começa essa questão do sábado institucional. Posteriormente, esse sábado institucional, que é um dia de descanso, que não precisa ser necessariamente o sábado semanal que temos hoje, nós então vamos ter Deus criando o sábado legal, que é o sábado, o sétimo dia da semana, que os judeus precisam guardar. Veja que coisa que nós podemos destacar nessa questão. O sábado legal, ou esse sábado da semana, o sétimo dia da semana, não é criado então, portanto, no Gênesis 6. Ele só é criado, ele só aparece por ocasião da promulgação da lei, Êxodo capítulo 20. Então nós temos aqui um primeiro conceito de um sábado universal, de um dia de descanso depois de um período. Não importa se é o sábado semanal, se é o domingo, se é uma segunda-feira, o que nós aprendemos do ponto de vista bíblico é que Deus realmente espera que o ser humano, depois de um período de descanso, ou melhor, de um período de trabalho, de um período de labor,
ele tenha um tempo de descanso para a reflexão, para a família, para o culto e assim por diante. Então, o primeiro ponto principal que nós temos a encarar, que o sábado não foi dado principalmente ou originalmente como um requisito da lei. O sábado é dado como um princípio de vida para o cristão, para todas as pessoas do mundo, independente de que raça, independente de que nação. O sábado, ou um dia de descanso após 7 dias, é um conceito universal que nós devemos ter como um dia de reflexão, um dia que você vai conviver com a família, um dia que você tem um culto, um dia em que você tenha um tempo de reflexão e de descanso. Esse sábado, chamado de sábado institucional, é aplicado a todas as nações, a todos os povos. Deus espera que assim as pessoas ajam ao longo da sua vida, ao longo da sua história, né? Descansando depois de um período de criação. E ele passa a ser um modelo de vida, tanto na sociedade judaica, quanto em qualquer outra sociedade do mundo. Veja, os irmãos, que esse sábado, ou um período de descanso, é observado por todos os povos. Mas o livro, até a promulgação da lei, no capítulo 20 do livro de Êxodo, não aparece ninguém guardando o sábado. Não vai aparecer Abraão guardando o sábado, antes do capítulo 20. Os patriarcas não guardavam o 7º dia da semana. Ou, antes da promulgação da lei com o povo de Israel, nem mesmo os judeus, durante o cativeiro babilônico, eles tinham a guarda do 7º dia da semana como regra. Por quê? Porque o sábado legal só passou a ser criado por Deus a partir da lei de Moisés. Então nós estamos falando aqui de 2 conceitos de sábado. Um sábado universal, ou sinônimo de um período de descanso que todos nós devemos praticar, independente se é num domingo, independente se é numa segunda-feira, independente se é numa quinta-feira. Esse é um conceito universal de um dia de descanso. Veja o que diz um dos pais da igreja, Justino Mártir, que é um dos mais importantes pais da igreja. Abraão e os seus descendentes, até o Sinai, agradaram a Deus sem o sábado. Isso está na obra dele, Diálogo com Trifão, capítulo 19, versículo 5. É um pai da igreja confessando justamente isso, um dos mais importantes teólogos da igreja. Irineu de Leão diz que Abraão, sem a circuncisão e sem a observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputada a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, toda a patrística da igreja, ou os principais teólogos dos primeiros séculos da igreja, concordam de que, mesmo antes da lei, todos os homens que agradaram a Deus, que fizeram a vontade de Deus, eles não guardavam um sábado semanal como querem os adventistas que nós guardemos hoje. Quando é que surge, então, esse sábado como um dia de descanso semanal em que Deus, Ele quer a nossa observância? Vá comigo até o capítulo 31 de Êxodo, capítulo 31 de Êxodos, versículo 13, Êxodos capítulo 31, versículo de número 13, podemos ler o 12 para compreender melhor. É aqui que surge o sábado legal, ou esse 7º dia da semana mesmo, a partir de um domingo, do primeiro dia da semana. E esse dia, então, um dia específico na semana para ser guardado, ele é determinado, diferente daquele sábado conceitual, daquele sábado institucional, que é para todos os povos, ou que é um tempo de descanso depois de um período de trabalho. Agora sim, apenas na promulgação da lei, apenas para Israel, é dado o sábado semanal,
ou o sábado legal, conforme está escrito aqui no capítulo 31, a partir do versículo 12 de Êxodos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, veja que o texto está bastante claro, irmãos, em que esse sábado semanal, ou sétimo dia da semana, ele é dado especificamente e exclusivamente para o povo de Israel, para nenhuma nação, Antes da promulgação da lei, os patriarcas e todos os homens aprovados por Deus foram aprovados sem a circuncisão, foram aprovados sem a guarda do sábado, e o sábado legal agora aparece apenas para o povo de Israel. Fala, pois, aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Versículo 14: portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, falando do povo de Israel, falando do povo judeu. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. 6 dias trabalharás. Aí agora Deus está determinando esse sábado semanal. Veja que Deus não determinou um sábado semanal na criação. Apenas agora, na lei, Ele está estabelecendo um dia da semana específico para exclusivamente o povo de Israel guardar. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que fizer nele alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado. Quem guardará os sábados? O 7º dia da semana especificamente. Os filhos de Israel. Ou seja, esse sábado legal, obrigatório, a partir do domingo, é um sábado exclusivo da lei para o povo de Israel. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Isto é entre mim e os filhos de Israel, e será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então o que nós estamos lendo aqui? Que este sábado, com um conceito semanal, ele é dado exclusivamente apenas para a nação de Israel, não tendo nenhuma obrigatoriedade os cristãos ou nenhuma outra nação. Assim como a circuncisão. Não precisamos ler agora Gênesis 17:11, mas Deus também estabelece a circuncisão como sendo um princípio de identidade exclusivo para a nação de Israel. Nenhum outro povo na terra recebeu este sinal físico, esse sinal cerimonial da circuncisão como a nação de Israel. E da mesma forma que a circuncisão não passa para a igreja, não passa para a nova aliança, não passa para os gentios, para os convertidos na nova aliança, o sábado também, esse sábado legal, encerra com a ressurreição de Jesus, não tendo nenhuma obrigatoriedade por parte da igreja. O sábado institucional, portanto, é um conceito universal, aplicado a todas as nações, aplicado a todas as pessoas, que elas descansem após um período de trabalho. Essa é a ideia do sábado institucional. E o sábado legal, que é o 7º dia da semana a contar do domingo, é uma cerimônia, um pacto de Deus com a nação de Israel exclusivamente. Então essas duas coisas precisam ficar bastante clara para os irmãos. E aqui, repetindo, o sábado legal é um dia de descanso, introduzido na cultura do povo judeu
basicamente por meio da lei. É um cerimonial de libertação do Egito, conforme Deuteronômio 5:15, que associa esse dia de descanso com a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, a circuncisão e o sábado, Deus entregou ao povo de Israel como um sinal distintivo, como um emblema, né? Como um tempo em que o povo de Israel celebraria ou se identificaria como o povo de Deus. Está claro até aqui aos irmãos? Sim? Veja os irmãos que esse sábado semanal, isso também é um outro ponto importante de você entender, além de ele ser exclusivo para a nação de Israel, e para nenhum outro povo, Deus determinou que se guardasse o sábado semanal como pré-requisito de salvação, que no período, no ministério de Jesus, Jesus teve muitos debates com os fariseus em relação ao sábado, né? Vá comigo até Mateus capítulo de número 12. O que acontece? Os adventistas do sétimo dia, eles negam que o sábado semanal, fosse um preceito cerimonial da lei. Eles querem que o sábado semanal seja um preceito moral. Mas o que a Bíblia ensina é que o sábado moral é o sábado da criação, é o sábado institucional, que é esse princípio de se guardar um dia de descanso depois de um período de trabalho. Mas o sábado legal, que Israel precisava guardar, não realizar obra nenhuma, como vocês viram nos versículos que nós lemos de Êxodo 31. Este era um sábado cerimonial, era uma cerimônia exclusiva para o povo de Israel. Veja, por exemplo, esse debate que Jesus teve com os sábios da lei, né? Vamos ler a partir do versículo de número 1, Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou a Jesus pelas searas em um sábado semanal, porque agora as semanas estão estabelecidas. Por ocasião da criação, os dias da semana não estão estabelecidos ainda. Nem sabemos se os dias da criação são dias de 24 horas, como são os nossos hoje. Então é um outro tipo de descanso, é um outro tipo de sábado, ou um sábado institucional, como assim chamamos. Mas agora, depois da nação de Israel ter sido criada, Deus ter estabelecido as leis para a nação de Israel, então agora eles têm um sábado semanal, que é o 7º dia da semana a contar do domingo. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Num sábado, literalmente, um sábado da semana. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Eles estão lembrando com isso do sábado semanal lá de Êxodo capítulo 38 que nós lemos. Nenhum tipo de tarefa vocês podem fazer. Irmãos, essa questão da guarda do sábado semanal era tão rigoroso para os judeus. Eu vou adiantar aqui algumas transparências para vocês entenderem melhor. Olha o que os judeus não faziam absolutamente num sábado. Isso é coisa da lei, isso era cerimônia da lei. Nenhum trabalho poderia ser realizado. Eles não podiam arar, ou preparar a terra, semear, colher, agrupar a colheita, debulhar, dispensar o grão ao vento, selecionar e separar, moer, peneirar, fazer massa, assar, tosquiar. Todos esses critérios eram estabelecidos pelos rabinos aos judeus, que não podiam fazer, levavam literalmente ao pé da letra, não faziam absolutamente nada durante esse período. Olha aí, mais um grupo de atividades que eles não poderiam fazer.
desfazer os fios a fim de retocá-los, atar, desatar, costurar, rasgar, caçar. Para vocês terem ideia, até hoje os judeus são tão rigorosos, os judeus ortodoxos, que eles não acendem lâmpada em casa, porque há uma proibição de inclusive acender fogo. E quando você aperta um interruptor, o que acontece? Há uma faísca, há uma ignição elétrica que faz acender aquele pavio da lâmpada. Nem isso os judeus fazem, porque para eles isso significa acender fogo. De alguma forma é um conceito de acender fogo, e eles guardam o sábado absolutamente. É por isso que os judeus aqui, eles estranham Jesus sendo conivente com essa prática, né, dos seus discípulos que estavam colhendo espigas de milho para comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e como comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque o sábado para os judeus era uma cerimônia, não era uma questão moral. Porque Jesus está aqui explicando justamente isso, que os sacerdotes no templo violam a lei e ficam sem culpa. Por que ficam sem culpa? Porque não é um preceito moral, porque é um preceito legal. É um preceito cerimonial. E Jesus continua dizendo: pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o significado, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus estabelecendo aqui um princípio de que o cerimonial da lei, o cerimonial do sábado semanal, não era mais importante do que a vida humana. Jesus nunca abriria mão de um conceito moral, mas de um conceito cerimonial. Ele aqui autorizou os discípulos a comerem naquele dia, colherem espigas, assim como os sacerdotes, eles infringem o sábado cerimonial do templo e ficam sem culpa. Mas conversando com os adventistas do sétimo dia, querendo que a guarda do sábado semanal seja um conceito moral, o que eles vão fazer com vocês? Vá comigo até o livro de Êxodos, capítulo de número 20. É o costume dos adventistas fazerem uma jogadinha, né? Êxodos capítulo 20. E os adventistas vão fazer a seguinte pergunta para você. Você sabe que nesse capítulo, se nós lermos ele aqui, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E aí começa o decálogo, os 5 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. Faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar em seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nela nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. E aqui é o 4º mandamento da guarda do sábado. Então o que os adventistas fazem? Bem,
não terás deuses diante de mim, é um conceito moral? Você vai dizer que é. Não fazer imagens de escultura, é um conceito moral? É um conceito moral. Não tomar o nome do Senhor em vão, é um conceito moral? É um conceito moral. E aí eles vão a todos os textos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então a pergunta que ele faz para você é: você pode adulterar? Não. Você pode matar? Não. Você vai responder que não. Você pode ter deuses diante de você? Fazer imagens de escultura? Não. E por que você não guarda o quarto mandamento que está no conjunto dessa obra? É uma argumentação que, ao você se deparar com ela, basicamente você não tem resposta. Mas é uma questão simples, porque o quarto mandamento que aqui aparece, ele aparece como um mandamento cerimonial e não moral. E a prova disso é só você fazer perguntas contrárias aos adventistas. Você pode perguntar para ele na mesma lógica que ele está usando: os sacerdotes no templo poderiam ter outros deuses diante dele? Ele deve responder que não. Os sacerdotes no templo poderiam tomar o nome do Senhor em vão? Sim ou não? Os sacerdotes do templo podiam fazer imagens de escultura? Os sacerdotes do templo podiam não matar? Ou melhor, podiam matar? Podiam adulterar no templo? Não. Podiam violar o sábado e ficar sem culpa? Sim. Você acabou de ler capítulo 12, o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor do templo, o Senhor do sábado, ele dizendo: os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por que eles ficam sem culpa, irmãos? Porque o sábado não é um preceito moral diante de Deus, é um preceito cerimonial e exclusivo para a nação de Israel. Por que nós falamos que o sábado termina, que o sábado acabou na nova aliança? Nenhum desses conceitos morais do decálogo, dos 10 mandamentos, expiraram no novo. Veja os irmãos, para todos, depois vocês vão receber essas transparências e vocês vão poder verificar. Todos os versículos, ou melhor, todos os 9 mandamentos do decálogo, encontra versículos no Novo Testamento reafirmando esses mandamentos do decálogo, menos o 4º mandamento, que é a respeito do sábado semanal. Por que disso? Porque o sábado dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, é um mandamento cerimonial, e é um mandamento exclusivo, como vocês leram lá em Êxodos 31, do 12 ao 17, que é além de ser cerimonial, é uma cerimônia exclusiva para o povo de Israel. Não tem como escapar dessa lógica, não tem como escaparmos dessa razão bíblica, de que o sábado, ele é absolutamente um conceito cerimonial dentro da cultura judaica. Veja os irmãos uma outra coisa: a circuncisão, nada podia ser feita no sábado, correto? Vocês leram lá, você não pode trabalhar, o seu filho não pode trabalhar, o estrangeiro não pode trabalhar, não pode colher, não pode acender fogo, não pode caçar, não pode matar, nada se pode fazer no sábado. Mas a circuncisão, que acontecia ao 8º dia do nascimento de um menino, se caísse no sábado a circuncisão, o menino tivesse nascido num sábado anterior, contava 8 dias, precisava fazer aquela cirurgia da circuncisão. Se esse dia da circuncisão, que é o 8º depois do nascimento, caísse num sábado, o que tinha que fazer? Pular o sábado? Não. Ele precisava ser executado dentro do sábado. Deus não permitia que a circuncisão fosse praticada no domingo ou num outro dia da semana. O que isso mostra? Está aqui nesses versículos que nós não vamos precisar ler, de
João capítulo 7 e versículo de número 13. Deus estabelece que se a circuncisão cair no 7º dia ou no sábado semanal, a circuncisão precisa ser feita naquele dia. Por que Deus autoriza a circuncisão no 7º dia? Porque o 7º dia não é um preceito moral. Deus jamais quebraria um preceito moral que é um preceito eterno, como não matarás. Deus nunca vai abrir mão desse preceito, de ter outros deuses. Deus nunca vai abrir mão. Ou você pode ter um outro Deus num sábado? Não pode. Mas e a circuncisão, que era uma coisa obrigatória para os filhos de Israel? Podia ser feita no sábado, porque o sábado era cerimonial e não era um preceito moral. Então isso já joga muita luz sobre o assunto para os irmãos, que não podem cair, né, nesse conceito, né, de que o sábado é moral, portanto ele deve permanecer no Novo Testamento. Já disse aos irmãos que, inclusive aqui eu faço uma ressalva, nós estamos vendo aqui todas as proibições, né, que os rabinos listaram, eles acrescentaram. Há diversas proibições de práticas no sábado, mas eles aumentaram mais 39 nãos, né, para que os judeus não praticassem. Os adventistas, na verdade, eles não guardam o sábado como os judeus guardavam. Eles não seguem, eles acendem fogo em casa, eles almoçam, eles vão no supermercado, eles andam de carro. Os judeus não andam de carro, porque ao dar partida de carro, há uma ignição, há uma faísca, há uma energia sendo acionada ali, e com isso é o mesmo conceito de se acender fogo. Mas os adventistas estão andando de sábado. Eles vão para um restaurante, comem num restaurante em que pessoas estão trabalhando para fazer aquela comida, e o empregado do judeu não podia absolutamente fazer nada. Então é uma hipocrisia, primeiro, se exigir na nova aliança um conceito cerimonial da antiga aliança, e ao mesmo tempo praticá-lo de forma incorreta ainda. Porque eles não seguem o sábado rigorosamente como seguem os judeus. Os judeus sim, que permanecem até hoje guardando o sábado, eles são absolutamente rigorosos no cumprimento do sábado. Então os irmãos precisam ter na mente algumas coisas. Deixa eu fazer só uma revisão. Primeira coisa, um sábado existe institucional, é um conceito universal de se descansar depois de um período de trabalho. Esse está correto, todos nós precisamos praticar. Deus nos orienta a isso, é um tempo de descanso para a família, você conviver com os irmãos, você repousar um pouco, a sua mente descansar, as máquinas param para a manutenção, os animaizinhos têm um tempo de descanso, a natureza tem um tempo de descanso. Inclusive Deus criou um sábado anual, chamado um dia de festa, em que depois de um ano de trabalho, eles precisavam parar no 7º mês, para que a terra descansasse, o gado descansasse, as crias descansassem, e toda a nação festejava, chamado um sábado de festa, ou um sábado anual. Por causa desse conceito universal. Mas o sábado legal, ou o sábado restrito à nação de Israel, é um sábado cerimonial. Uma outra questão que precisa ficar forte, nós lemos lá no capítulo 12, por que Jesus destitui o sábado? Esse sábado cerimonial passa a não ser mais importante para a história da igreja ou para a nova aliança, porque Jesus é o Senhor do sábado, e Ele é o nosso descanso, é nele que encontramos agora essa bem-aventurança, essa graça de descansar em Deus. Nós falamos do domingo, né, como esse dia. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para um detalhe também. O domingo não é um sábado cristão. Nunca considere o domingo como sendo um sábado cristão. O cristão não tem sábado nenhum. O domingo passou a ser um dia de meditação, um dia de
descanso para o cristão por causa da ressurreição de Jesus, que é o mais importante evento da história da salvação, que é a ressurreição de Cristo. De nada valeria a morte de Jesus, de nada valeria o ministério de Jesus se Jesus não tivesse ressuscitado. E passou a ser um costume na história da igreja. Aí estão as referências bíblicas de como os cristãos se reuniam apenas no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Os cristãos se reuniam para cultos, para adoração no primeiro dia da semana. Você não vai encontrar nenhum versículo no Novo Testamento ou na história do cristianismo, um fato histórico que mostre os cristãos se reunindo num sábado para adorar ao Senhor. Nenhum. Mas sempre que a igreja primitiva se reunia, ela estava se reunindo num domingo como sendo um dia de esperança, um dia de festa, um dia de alegria. Nunca um dia de guarda com o sentido do sábado judaico. Na verdade, eu estou há tantos anos ministrando na área teológica e convivendo com a igreja, eu nunca vi um crente falar que guarda o domingo. Essa questão de guardar domingo é um conceito católico quase. Dentro do protestantismo, a partir da reforma, o domingo é um dia de adoração apenas. E tem muita gente que trabalha no domingo, muitos crentes que têm um fuso horário que acaba trabalhando no domingo, mas ele vai folgar lá na terça, lá na quarta-feira, ou seja, ele está observando aquele princípio universal do sábado institucional. Mas aqui eu estou justificando para os irmãos o domingo como culto de adoração, como um dia de adoração ao Senhor. Uma recapitulação: o sábado legal e todo o sistema mosaico foi encravado na cruz. Eu quero ler essa referência com os irmãos que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo de número 16. Agora eu estou no meu tempo, viu, irmãos? Está faltando 8 minutos para a minha palestra encerrar. Eu fugi muito do tempo à tarde, ontem à noite, agora estou usando um cronômetro aqui. Então, aquela 1 hora reservada para essa palestra, eu estou cumprindo certinho. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo de número 16. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Que cédula é essa? A lei mosaica, a lei cerimonial, não a lei moral. Deus nunca abriu mão da lei moral, que é aquela que aparece nos 9 mandamentos do decálogo. O único mandamento no decálogo que não é lei moral é o 4º mandamento. Agora você não me pergunte por que Deus fez isso. Colocou um mandamento cerimonial no decálogo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Você não questiona Deus porque Ele fez alguma coisa assim. Ele quis que fosse daquela forma, ok? Mas a lei cerimonial, todas aquelas cerimônias, aquelas ordenanças que foi dado por Moisés, através de Moisés para o povo de Israel. Olha o que Paulo está dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus cumpre toda a lei, crava a lei na cruz e inaugura a nova aliança, o novo pacto, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha aí que Paulo está dizendo: portanto ninguém vos julgue pelo comer. Por que pelo comer? Porque os judeus tinham aquela regra da comida, não comia animais com unhas fendidas, não comia animais imundos, como porco, como rã e outros tipos de répteis. Mas Paulo está dizendo: portanto ninguém vos julgue agora pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Os judeus tinham 7 festas: a Páscoa, a festa do tabernáculo
e outras festas, não lembro agora exatamente as 7 festas, mas chamados dias de festas do cerimonial judaico. Paulo está dizendo: ninguém vos julgue pelos dias de festas. Inclusive um dos dias de festa é o sábado anual, esse sábado do 7º mês em que se descansava, ou da lua nova, ou dos sábados. E esse sábado aqui é um sábado semanal, é esse sábado cerimonial. Paulo está dizendo: ninguém vos julgue por não guardar esse dia mais. Por que não? Porque tudo isso, versículo 17, são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, e aí ele vai falar. Essas outras referências que aparecem na tela para vocês também é uma evidência bíblica de que Jesus cumpriu a lei, toda essa lei cerimonial. Como você não tem mais obrigação de seguir todos aqueles preceitos judaicos, entre os quais está o sábado semanal, você na nova aliança, você está livre em Jesus para viver para a glória de Deus. Considerações finais. O sábado faz parte de um concerto entre Deus e o povo hebreu. Isso você precisa guardar em mente. O sábado faz parte de uma lei, e essa lei foi abolida por Cristo. Está aí nas referências, nós lemos a referência de Colossenses. Estamos em um concerto muito melhor, fazendo-se necessário a mudança da lei. Nessa referência de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, Paulo vai chamar de um ministério da condenação, ou ministério da maldição. Que ministério é esse da maldição e da condenação? É a antiga lei, ou a antiga aliança, com todas as suas ordenanças, com todos os seus cerimoniais. Tudo isso foi superado pelo sacrifício de Jesus, e nós vivemos agora numa nova aliança. Então nós temos, inclusive, é uma coisa que eu acabei não fazendo referência no começo, mas a Bíblia já prevê a extinção do sábado. Esse sábado semanal, nessas passagens de Jeremias 31 e 31, até o versículo 33, Oséias 2 e 11, Hebreus 8, do 8 ao 12, já prevê o fim do sábado como guarda, como preceito cerimonial. Deus nunca abriu mão dos conceitos morais, mas dos conceitos cerimoniais, dentro dos quais o sábado faz parte, Deus encerrou a nossa obrigatoriedade sobre esses dias. Então, por que o cristão, resumindo, já vou passar para o pastor, resumindo, por que os crentes não guardam o sábado, irmãos? Primeira resposta: porque pertence à antiga aliança. E a nova aliança, o novo concerto, é inaugurado a partir da ressurreição de Jesus, e nós vivemos um outro tempo em que todas as ordenanças estão cumpridas. E por que nós não guardamos o sábado? Porque o sábado é um dos preceitos cerimoniais da lei de Moisés. Tanto é verdade que o sábado não é obrigação para a salvação, que antes da entrega da lei no deserto ao povo, nenhum patriarca ou nenhuma pessoa aprovada por Deus na antiguidade precisou da circuncisão ou precisou do sábado. Paulo, nessas referências e outras referências do Novo Testamento, trata o sábado como uma cerimônia judaica, um preceito obrigatório e exclusivo apenas para a nação de Israel. Por essas razões, não há nenhuma fundamentação bíblica, nem histórica, nem teológica, para que o crente de hoje guarde o sábado como requisito da salvação. Você vive na graça, você vive na nova aliança, Jesus é o nosso descanso, Jesus cumpriu a lei, hoje você vive para a glória de Deus, com toda a liberdade que você tem como servo de Deus. Amém?